demore, a tempestade um dia vai passar. E o sol vai aparecer na sua vida como uma pessoa ou alguém muito especial, para te fazer uma simples pergunta para mudar o seu dia. Como você está? Como você está? Quais são as tempestades que você tem enfrentado? As tempestades, as ondas, os ventos na sua vida já acabaram? É com esse poema e essas perguntas que eu inicio o culto de hoje. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas à casa do Senhor. Essa casa onde nos encontramos e trazemos as tempestades da nossa vida. Deixamos elas sobre o altar em nossos momentos de oração. Por isso, querida comunidade, meu cordial bom dia. Bom dia. Nós nos reunimos em nome do Pai, Ele que nos acolhe em seus braços para acalmar tempestades, em nome do Filho que acalma as tempestades, e em nome do Espírito Santo, este que anda sobre as águas e acalma as ondas mais fortes. Amém. Confessemos os nossos pecados. Senhor, nós nos achegamos a Ti para confessarmos que somos pecadores. Senhor, nós sabemos que nós pecamos diariamente em palavras, ações e pensamentos. Por isso,
Todos juntos e juntas em uma só voz cantemos: perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. E pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes que nós mesmos sermos os causadores dessas tempestades que são causadas em nossas vidas pelas nossas atitudes e não sabemos mais como acalmá-las. Por isso, cantemos. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Nós te pedimos perdão por não sabermos como muitas vezes não confessar a nossa culpa e por causar tempestade também na vida dos outros. Por isso, cantemos. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. O mundo sofre muitas tempestades, as pessoas sofrem muitas tempestades em suas vidas. E tudo isso gera muitas dores, muitas dessas dores nós sentimos. Por isso, cantemos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e bradada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Cristo. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te damos graças. por tua imensa glória. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Tu que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Tu que tiras o pecado do mundo, acolhe a nossa súplica. Tu que estás à direita do Pai, tem piedade de nós. Só tu és o Santo, só tu, Senhor, só tu, o Altíssimo. Jesus Cristo com o Espírito Santo, Na glória de Deus Pai,
Amém. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós nos chegamos a Ti nessa casa para trazermos aqui os causadores dessas tempestades em nossas vidas, pelas ondas e os ventos fortes que batem em nosso barco muitas vezes. Nós colocamos diante do altar todas essas ondas, esses ventos e essas tempestades. Nós viemos aqui agradecer, Senhor Deus, por sempre estar junto de nós nessas tempestades, estar junto no mesmo barco. Assim, Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa semana de trabalho, por essa semana de vivência e tudo mais que Tu tem nos dado. Assim nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Primeira resposta do Senhor a Jó. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto, e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Muito obrigado. Convido aqueles e aquelas que podem a se colocar em pé e assim cantarmos Aleluia. A leitura se encontra no livro do evangelista Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 até 41. Livro de Marcos, capítulo 4, na página 1005, bem lá no finalzinho da página 1005.
Leitura do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 até 41, que eu passo a ler. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Palavra do Senhor, louvado seja Cristo, digamos todos juntos: Louvado seja Cristo. Cantemos aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Querida comunidade, podem tomar seus lugares. Querida comunidade, quais as tempestades você tem enfrentado nos últimos tempos na sua vida? A quem você tem confiado para enfrentar essas tempestades? Em quem vocês têm tido fé para passar pelas tempestades da vida? Mas principalmente, você acha que em quem você tem fé? Em Deus? Muitas vezes não parece estar dormindo. Hoje eu inicio a prédica assim, com muitas perguntas. As perguntas nos fazem refletir e pensar sobre a nossa vida, nos fazem questionar. Os discípulos de Jesus se questionavam naquele barco, no mar da Galileia. Tinham dúvidas e perguntas. Por que Jesus estava dormindo enquanto acontecia uma tempestade? E como ele conseguia fazer isso? Jesus estava naquela região da Galileia, próximo ao mar da Galileia, um pequeno lago, no meio de uma região onde hoje é a Palestina. Jesus e seus discípulos estavam de um lado do lago e seguiam para o outro lado. Para lá, Jesus continuar suas pregações. Essa região, a região da Palestina, principalmente do mar da Galileia, o pequeno lago, fica abaixo do nível do mar, em torno de uns 200 metros abaixo do nível. Uma região que é afetada por fortes ventos e tempestades. Porém, o poder que Jesus tinha ia muito além de curar as pessoas. Ele também tinha o poder sobre a natureza. Isso nos mostra a autoridade que Jesus tinha sobre as leis da natureza, sobre o mundo demoníaco e também sobre as doenças. Naquele dia, quando Jesus e seus discípulos saíram em direção à terra dos Gerazenos,
se depararam com uma grande tempestade. As ondas eram tão fortes, mas tão fortes que arremessavam contra o barco e o barco começava a encher de água. Mas Jesus continuava ali, dormindo na popa do barco sobre o travesseiro. Querida comunidade, pode alguém estar em um barco e passar por uma tempestade e não sentir? Pode alguém conseguir dormir enquanto a água começa a entrar no barco? Pode. Jesus, o Filho de Deus, nasce em um corpo humano. Acima de tudo, Jesus Cristo sentia tudo como um homem daquela época sentia. O texto nos convida a perceber isso, a olhar isso, a perceber o cansaço físico que Jesus passava. Afinal, naqueles dias ele já havia saído tarde e provavelmente enfrentaram aquela tempestade no anoitecer, no cair da noite. Jesus estava cansado e exausto. Afinal, deve ter passado nos últimos dias todos eles pregando e peregrinando pela Galileia, e além de sempre uma multidão o estar seguindo. Os discípulos então acordam Jesus e dizem a ele: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Qual foi a atitude de Jesus? Jesus repreende o vento e manda que o mar se acalme. Então, tudo se acalma. O mar fica calmo. Mesmo que aqueles discípulos estivessem com Jesus, eles sentiram algo que a gente sente todos os dias. Eles sentiram medo e precisavam que Jesus falasse com eles e acalmasse aquela tempestade. Quantas vezes no nosso dia a dia nós sentimos medo? Quantas vezes nós precisamos que Jesus fale conosco, que mande acalmar as águas? Quantas vezes precisamos ter a certeza de que Ele está conosco, de que Jesus está conosco? Sem perceber, nós deixamos de confiar que Jesus está ao nosso lado, assim como os discípulos. Eles deixaram de confiar que Jesus estava no mesmo barco, mas Jesus estava ali. Ele, Jesus, que sempre nos acompanha, está conosco. Mas muitas vezes o sentimento é de que não o sentimos. Não sentimos a presença dele. Sem perceber, nós somos cristãos Tomé, que precisamos ver para crer. Até o momento, o único de acalmar as ondas foi Deus. Mas Jesus mostrou que Ele era o verdadeiro Deus, era o próprio Deus encarnado, Filho de Deus. Quando Jesus acalma a tempestade dizendo: acalme-se, fique quieto, esse Deus encarnado foi capaz de, nos tempos de Jó, controlar as águas. Em Amós, que faz a referência à criação do mundo, onde que no segundo dia Deus controlou as águas, separando-as de um lado a terra e do outro lado a água. E assim também nós podemos ver no Salmo 107, que acabamos de ler, o quanto Deus é poderoso sobre as águas. Jesus também foi poderoso sobre as águas. E ele também pergunta aos discípulos o porquê deles terem sido tão medrosos e como eles ainda não tinham fé.
Jesus estava repreendendo os seus discípulos por serem assim medrosos. Mas os discípulos nos queriam ensinar algo muito grandioso. Que quando nós sentimos medo, que quando nós sentimos as angústias do nosso tempo, nós devemos fazer o mesmo que aqueles discípulos. Recorrer a Jesus, mesmo que sabemos que Jesus está do nosso lado. Mas às vezes nós temos que chamar Jesus e dizer: Senhor Jesus, esteja comigo nesses momentos de ondas e ventos fortes. Muitas vezes nós precisamos chamar a Jesus. Esse Jesus que caminha conosco, que está conosco. Querida comunidade, quantas situações que nós vivemos no nosso dia a dia e nos tornamos igual aos discípulos de Jesus Cristo, um pouco medrosos. Em quais situações da tua vida você tem se sentido medroso, medrosa, mesmo estando com Jesus? Quais tempestades você tem enfrentado ao lado de Jesus e não tem pedido ajuda a Ele, para que Ele acalme essas ondas? Quem vai na praia e entra no mar, sabe que em alguns momentos vem algumas ondas bem fortes, em outros momentos as ondas são fracas. Assim também são as tempestades da nossa vida. Algumas são fortes, turbulentas, e outras são menos avassaladoras. Algumas são tão fortes que as águas do mar podem entrar no nosso barco. Algumas apenas causam um pequeno enjoo, nos deixam temerosos. Mas todas elas, querida comunidade, em todas essas tempestades da vida, nós estamos acompanhados e acompanhadas de Cristo Jesus, nosso Salvador. Naquele barco não estava apenas um discípulo de Jesus Cristo. Naquele barco estavam muitos outros discípulos também, e Jesus. Assim também é em nossa vida. Muitas vezes nós enfrentamos tempestades no barco sozinhos, e muitas vezes o nosso barco também tem gente que nos acompanha. Mas principalmente, Jesus está ao nosso lado no barco. As tempestades da nossa vida são as angústias, as aflições do dia a dia, o trabalho muitas vezes, as doenças, tantas situações que nos geram medo. As tempestades nos geram medo, as ondas fortes, os ventos e os raios. Tudo isso nos gera forte medo. Mas temos que nos lembrar de com quem nós andamos. Este é Cristo Jesus. Lá no começo do ano, quando eu iniciei aqui meu trabalho, eu falei que Jesus anda conosco. Jesus anda no caminho conosco, e assim também nós somos acompanhados de muitas pessoas. Pois bem, querida comunidade, nesse barco que é a vida, nesse barco que é o nosso dia a dia, nós também somos acompanhados de muitas pessoas. A Jesus e a tantas outras pessoas nós também devemos compartilhar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas alegrias. Mas temos sempre de ter a certeza de que Cristo está conosco. Não devemos ter medo quando amedrontados por causa de ondas fortes. Quando essas ondas baterem no nosso barco, chamemos a Jesus e peçamos para que Ele acalme essas ondas.
E então Jesus irá dizer: acalme-se, fique quieto, ó onda, ó tempestade. A promessa de que o Trino Deus escuta as nossas orações é relembrada pelo apóstolo Paulo, que relembra o que o profeta Isaías disse: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação o socorri. Querida comunidade, mesmo que às vezes as ondas batam forte contra o nosso barco, nós temos de ter confiança em Deus. Esse é o nosso maior sinal do nosso amor para Ele. Jesus Cristo ficou bravo com os discípulos por não terem fé, porque os discípulos tinham fé. Mas os discípulos não colocaram sua fé em prática. Não deixemos o medo ser maior. Lembremos-nos, querida comunidade, que a graça de Deus nos é concedida em abundância. Então, vamos sempre agradecer a Deus pelo cuidado na nossa vida e chamar quando é necessário. E antes de encerrar essa prática, gostaria de realizar um exercício com vocês. Vamos todos juntas e todas juntas fecharmos os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar bem fundo agora. E vamos pensar: quais são os ventos e ondas que batem no seu barco? Quais são os ventos e ondas que batem no seu barco? Entregue e confie a Deus, que Ele sempre está conosco. Jesus Cristo está conosco, o Espírito Santo está conosco, Deus está conosco. Que assim seja. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também é cansaço de ser.
dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos veremos, chuvas dotadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Por isso, assim como estamos, oremos. Senhor, ao chegarmos ao final deste culto, nosso coração se enche de alegria por tudo o que recebemos. A Tua palavra que nos desafia, nos corrige em nosso jeito de viver. Queremos também, antes, voltarmos para os nossos lares, lembrar em oração de todas as pessoas que precisam de nossa intercessão. Oremos pelas famílias, pela família enlutada. Intercedemos pelo Anibaldo, que está no hospital, pela Ivone, sua esposa, pelo Ilmo, que também se encontra no hospital, pela Marlise, pela Rosvita, pela Érica, pelo Valdir, pelo Maximiliano, pelo Cristiano e pela Iris. Ainda, Senhor, olhe, intercedemos aqui também, Senhor, pelo Marcos, pela Nália, pelo Luan, pela Rochelle, pelo Paulo, pela Ana Paula e Paola, e também pela Juliana e pelo Max. Sejam por motivos de enfermidades, por problemas familiares, falta de emprego, crises por motivo de perda de pessoas queridas, pedimos-te, enfim, por nossa comunidade e por todas as suas famílias. Senhor, mais uma vez pedimos que escute a nossa oração e nos atenda, segundo a sua bondade e sabedoria. Os demais pedidos que temos faremos unidos e unidas, em pé, orando a oração que tu, ó Jesus, nos ensinastes, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Pai, nos
coloquemos em pé e assim estendemos as nossas mãos para receber a bênção de Deus. Como é bom sabermos que Deus tem nos abençoado. Também queremos sair deste culto com a bênção de Deus. Que nosso Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma boa semana a todos e a todas. Vamos em paz, todos em paz, e servimos ao Senhor com alegria. Demos graças a Deus.